Olá, tudo bem? Eu sou Flávia Cohen. Este é o Comunidade na TV, programa produzido pela Federação Israelita do Rio de Janeiro sobre os judeus cariocas e todos aqueles que se interessam pelo universo judaico. Confira agora um trechinho das reportagens do programa de hoje. Na verdade, eu acho que a Marcha da Vida é algo que todo mundo, tendo ligação com o judaísmo ou não, deveria fazer. Somente nós mudamos a nossa possibilidade de fazer tamanho mal quando nós reconhecemos que somos capazes de praticá-lo e optamos por não fazê-lo. Em Israel, assim espera aí, é רגע. E não como aqui o costume é muito. עושה שלום במרומה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Os participantes da marcha, na maioria jovens, vêm também celebrar a volta por cima, celebrar a vida. Para um repórter, estar no lugar certo, na hora certa, pode não ser a garantia de um bom trabalho, mas é um ótimo começo. Quem assiste a programação do canal Globo News já reconheceu a nossa convidada de hoje, Leila Starenberg. Muito prazer em estar aqui no Comunidade da TV. Prazer, Flávia, e olá para todos. Até chegar a comandar a bancada de telejornais aqui da Globo News, conta um pouco da sua carreira, por onde você trabalhou e as reportagens mais marcantes. Olha, eu comecei no jornalismo na mídia impressa. Eu trabalhei na Veja Rio, que a gente chama de Vejinha. Comecei em 93, 94, 95, eu cismei que eu queria morar em Nova York. E aí lá eu comecei a fazer rádio e TV. Eu fazia um boletinzinho chamado Notícias Bloomberg e entrava também em rádios, na Rádio Trianon de São Paulo. Esse período foi de mais ou menos 2 anos. Em dado instante eu quis voltar para o Brasil, mas acho que a mosquinha da TV já tinha me mordido. E aí eu pus na cabeça que queria fazer para valer. Moral da história, que no comecinho de já 98, eu estava na Globo, em Brasília, como editora-chefe e apresentadora do DFTV, o que foi um baita desafio. Fiquei lá 2 anos e depois vim para o Rio, para a Globo News. Bom, conta pra gente um pouco da sua formação judaica, enfim, o seu contato com o judaísmo na infância e na sua juventude. Olha, eu sou misturada, meu pai é judeu, minha mãe não é. Mas a gente era muito ligado à família, então em todos os eventos, tanto de um lado quanto do outro, a gente estava presente. Então me lembro, claro, de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Pessah, tudo isso na casa da minha avó paterna e mais tarde nas casas das minhas tias, ou a tia Ana, ou a tia Sônia. E era sempre uma delícia, né? E eu era muito interessada, então eu gostava de saber o que eu estava comendo, né? Adorava begalé e matzá e não sei mais o quê. E não aprendi hebraico, eu estudei numa escola laica, na verdade, e hoje, com 42 anos, eu comecei a aprender hebraico. Em 2013, você fez uma entrevista com o rabino israelense Adin Steinsaltz. Como é que foi essa entrevista? Ele é um sábio e traduziu o Talmud para o hebraico moderno, né? Ele foi bem acessível e conta um pouquinho também do que você achou dessa entrevista. Olha, foi um tremendo desafio, né? Quando me disseram que eu ia entrevistar um especialista em Talmud, eu, meu Deus! Assim, por que eu não estudei em escola judaica? Bom, eu mergulhei, estudei pra caramba, li o máximo que eu pude. E a minha surpresa foi que, ao conhecê-lo, ele era uma pessoa muito bem-humorada, ele fala baixinho e tal, mas diz uma piada atrás da outra e é uma pessoa muito inteligente. Então você tem que estar muito vivo ao conversar com ele, porque ele vai te instigando e a coisa mais interessante, que aliás é bem talmúdica, o pensamento dele nunca segue uma linha previsível. Você acha que ele vai por aqui, ele caminha por aqui e de repente você, meu Deus, mas faz sentido. Então foi muito legal fazer aquela entrevista. Como foi como jornalista e como judia cobrir uma reportagem sobre a Marcha da Vida? Foi o máximo, inacreditável, eu não esperava, né? De repente me fizeram um convite, foi muito bacana e a gente viu que poderia sair dali um programa lindo, como eu acho que ficou, modéstia à parte. E eu acho que como ser humano, enfim, tendo ascendência judaica, essa coisa toda, foi muito importante. Na verdade, eu acho que a Marcha da Vida é algo que todo mundo, tendo ligação com o judaísmo ou não, deveria fazer. Se todo mundo tivesse a oportunidade de fazer, acho que o mundo ia ser um pouquinho melhor.
Você também comanda aqui na Globo News o Clube dos Correspondentes, que você entrevista jornalistas, né, que são aqui correspondentes no Brasil, jornalistas no mundo todo. O que você vê da opinião deles sobre o conflito no Oriente Médio? Eu acho que esse é um assunto polêmico, né? Cada um tem uma visão. Aqueles que os americanos tendem a ter um alinhamento aí com a posição americana, quer dizer, se é uma coisa mais para Israel, normalmente ali os franceses e tal ficam numa posição mais pró-Palestina, como a gente já poderia esperar, né? Então, tem muito da visão individual de cada um nessa história, né? E a gente sabe que é uma das regiões mais cobertas pela imprensa, né? No mundo inteiro, a concentração de jornalistas é uma coisa absurda. Então, até do ponto de vista do jornalismo, a maneira como a cobertura é feita é algo que rende um bocado de reflexão, eu acho. Leila, dê um conselho ali para quem está nos vendo, quem quer ser jornalista, enfim, o que você recomenda? Desiste, vai fazer engenharia. Não, tô brincando. Mais otimista. Porque eu ouvi isso de muito professor, eu era boa em exatas, então os meus professores diziam isso assim, Leilinha, que absurdo, vai fazer jornalismo. Olha, eu acho o seguinte, especialmente no Rio de Janeiro, é um mercado muito pequeno, muito fechado, cada vez mais, infelizmente. Em São Paulo não, a coisa é um pouco melhor. E tem muita concorrência hoje em dia com blogueiro, né, com as próprias redes sociais viraram aí um meio de disseminar informação. Então é puxado, tem que gostar muito, tem que querer muito e não dá para entrar num sonho assim, vou fazer jornalismo e vou ser repórter de TV necessariamente, ou vou ser apresentadora necessariamente. Eu acho que você tem que estar aberto às oportunidades e, de repente, às vezes é atrás das câmeras ou é fora da TV, né, numa revista, num jornal ou em algo na internet que a sua carreira vai para frente. Mas eu acho que, fundamentalmente, você tem que ter muita curiosidade, muito espírito de equipe e nenhuma preguiça. Então, e gostar de notícia, né, ser curioso e correr atrás. De que forma, Leila, hoje o judaísmo está presente na sua vida? Olha, eu sou encantada pelo judaísmo. Eu acho que eu tenho menos cultura judaica do que eu gostaria. Isso eu acho que está vindo com a idade, aos poucos. Mas eu, como eu disse, eu sou misturada. Então eu sou aberta, eu sou muito curiosa. Acho que quando a gente vai amadurecendo, a gente vai buscando os nossos próprios caminhos, né? Já não tanto os caminhos dos nossos pais, os nossos próprios. Então, talvez seja aí um percurso natural. Ótimo. Quero lhe agradecer por essa entrevista à Comunidade na TV. De nada. Até a próxima. Até.